A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos sobre o Festival de Caldos, promovido pela Casa Espírita Maria de Nazaré. O cardápio é feijão amigo, canjiquinha, vaca atolada, sábado 19 de julho, de 18 às 20 horas, consumo no local. Venham para cá participar desse evento, confraternizar conosco. Estão todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, mais uma vez juntos no programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Então vamos estudar e aprender juntos, que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre parábolas. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 98449 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência e desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo sob o peso da fortuna transitória, com difíceis problemas a resolver. Anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre parábolas. Um semeador, como fazia todos os dias, saiu de casa e se dirigiu ao seu campo para nele semear os grãos de trigo que possuía, honrando a Deus com seu trabalho honesto. Começou a semeadura, enquanto lançava as sementes ao campo. Algumas caíram no caminho da pequena estrada que ficava no meio da seara. Você sabe que os passarinhos costumam acompanhar os semeadores ao campo para comer as sementes que caem ao chão. É irrefutável, na verdade. Eu já vivi no campo, então é realmente isso. Os trabalhadores saem semeando e os pássaros ali o tempo todo querendo comer os grãos. Pois isso aconteceu em nossa história. Alguns grãos caíram à beira da estrada e os passarinhos rapidamente desceram e os comeram. O semeador, porém, continuou semeando. Outras sementes caíram num lugar pedregoso. Havia ali muitas pedras e pouca terra. As sementes nasceram logo naquele solo que não era profundo. O trigo cresceu e depressa, mas vindo o sol forte, foi queimado. E como suas raízes não cresceram por causa das pedras, murchou e morreu. Outros grãos caíram num pedaço do campo, onde havia muitos espinheiros. Quando o trigo cresceu, foi sufocado pelos espinhos e também morreu. Uma última parte das sementes caiu numa terra boa e preparada, longe dos pedregulhos
e das sarças e do trigo, e ali semeou, deu uma colheita farta. Cada grão produziu outros 100, outros 60, outros 30. Falando das terras férteis ou não, que são os corações dos homens. O próprio Jesus explicou aos seus discípulos a parábola do semeador. As nossas almas, aos 4 terrenos da própria história narrada pelo Cristo, que é o terreno do caminho, o solo cheio de pedras, a terra cheia de espinhos, o terreno lavrado e bom. O Cristo é o divino semeador. A semente é a sua palavra de bondade e de sabedoria. E os diversos terrenos são os nossos corações, os nossos espíritos, onde ele semeia seus ensinamentos, cheios de bondade para conosco. Portanto, foi o que eu já tinha falado. Realmente é isso aí, os corações dos homens. E como procedemos para com Jesus? Como respondermos à sua bondade? O modo como damos resposta ao amor cuidadoso do Divino Mestre é que nos classifica espiritualmente, isto é, mostra que espécie de terreno existe em nossa alma. Cada coração humano é uma espécie de terra, um dos 4 solos da parábola. Então, nós temos que identificar onde nos encontramos. Vejamos então o filhinho. Quando alguém ouve a palavra do Evangelho e não procura compreendê-la, nem lhe dar valor, aparecem as forças do mal, ou seja, os espíritos maldosos, desencarnados ou até mesmo encarnados, né? E arrebatam o que foi semeado no seu coração, tais como os passarinhos que comem as sementes. E sabe de que modo? Fazendo pensamentos à pessoa, fazendo com que ela desinteresse das coisas espirituais. E a alma fica indiferente dos ensinamentos divinos. O coração dessas pessoas é semelhante a um terreno do caminho, onde a semente não chegou a penetrar. São aqueles que chegam entusiasmados nas casas espíritas, nas igrejas, né? Interessados na palavra, nos ensinamentos, mas passado aí menos de um mês, talvez já simplesmente vão embora. São aquelas sementes que caíram à beira do caminho e foram sugadas, comidas pelos pássaros, porque o Evangelho foi apenas superficial, estava no seu âmago, né? Não estão amadurecidos o suficiente para compreenderem as mensagens de Jesus. E o segundo terreno, aquele cheio de pedras, né? Pedregoso. Esse terreno é a imagem da pessoa que recebe os ensinos de Jesus com muita alegria. São exemplos as pessoas entusiasmadas com o serviço cristão. As zombarias, as perseguições ou os sofrimentos, a alma que é inconstante abandona o caminho do Evangelho. Muitos chegam empolgados e saem e não voltam mais. Ou só vão voltar quando a dor apertar, né? Um exemplo são crianças que frequentam as aulas de moral cristã numa escola espírita. Está aprendendo os mandamentos divinos, os ensinos do Cristo, o caminho do bem, da pureza, da honestidade. Está muito contente com o que está estudando, né? Sente-se animado e feliz. Um dia aparece um colega do colégio ou da vizinhança dizendo que o espiritismo é obra do demônio, que aqueles que frequentam as aulas de evangelho das escolas espíritas ficam loucos e vão para o inferno. E zombam deles, sempre que encontram-lhes põem apelidos humilhantes. O que acontece com esse tipo de criança? Não tem ainda a firmeza da fé, tem medo de zombaria dos colegas, dos vizinhos, que dizem que somente sua religião é verdadeira e lhe mandam receber espíritos na rua. Amedrontados pela perseguição e pelos motejos, deixam as escolas do Evangelho, onde estavam começando a compreender a beleza do Cristo. Isso acontece com todos nós adultos. Nós estamos pegando um exemplo de criança, mas também com muitos de nós que deixamos muitas vezes frequentar exatamente por assuntos de palavras maliciosas, que damos mais crédito do que os ensinamentos de Jesus. O terceiro solo é a terra cheia de espinheiros. É o caso das pessoas que receberam a palavra do Evangelho, mas depois abandonaram o caminho cristão por causa das grandezas falsas do mundo, da sedução das riquezas, ouviram o Evangelho,
mas interessaram mais pelos negócios, pelos poderes materiais, temporais, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelo cuidado exclusivo das coisas da terra. Há também, no mundo das crianças, exemplos desse terreno. São as crianças que conheceram, às vezes, desde pequeninos, os ensinamentos de Jesus, mas depois de crescidas, de adultos, preferiram os maus companheiros ou aqueles que vivem no ensinamento de Deus e passaram a interessar-se somente pelos problemas de dinheiro ou de modas, pelos ídolos do cinema ou do futebol. Mas esquecem as suas origens, onde ele foi realmente educado. Não querem mais nem Jesus, nem lições do Evangelho. Só pensa nos automóveis de luxo, sonham com caminhões imaginários, imaginam-se ricos quando crescerem. A princípio, sabiam repartir com os pobres o seu dinheirinho, porém agora só pensam em juntá-lo, porque a caridade morreu nos seus corações. Então, meus queridos, pensemos muito sobre isso, que as coisas materiais, elas são temporais. Um dia, um pobre homem descia da cidade de Jerusalém para uma outra cidade, Jericó, a 33 quilômetros daquela capital, no vale do Rio Jordão. A estrada era cheia de curvas, nela havia muitos penhascos, em cujas grutas era comum se refugiarem os salteadores de estradas, que naquele tempo eram muitos e perigosos. O pobre viajante foi assaltado pelos ladrões. Os salteadores usaram de muita maldade, pois além de roubarem tudo que o homem pobre trazia, ainda o espancaram com muita violência, deixando-o quase morto no caminho. Logo depois do criminoso assalto, passou por aquele mesmo lugar um sacerdote do templo de Salomão. Esse sacerdote vinha de Jerusalém, onde possivelmente terminara seus serviços religiosos, e se dirigia também para Jericó. Viu o pobre viajante caído na estrada, ferido, meio morto. Não se deteve, porém, para socorrê-lo. Não teve compaixão do pobre ferido, abandonado no chão da estrada. Apesar dos seus conhecimentos da lei de Deus, era um homem de coração muito frio. Por isso, continuou sua viagem, descendo a montanha, indiferente aos sofrimentos do infeliz. Instantes depois, passa também pelo mesmo lugar um levita. Os levitas eram auxiliares do culto religioso do templo. Esse levita não procedeu melhor do que o sacerdote. Também conhecia a lei de Deus, mas na sua alma não havia bondade, e ele fez o mesmo. Seu chefe viu o ferido e passou de largo. Uma terceira pessoa passa pelo mesmo lugar. Era um samaritano que igualmente vinha de Jerusalém. Viu também o infeliz ferido na estrada, mas não procedeu como o sacerdote e o levita. O bom samaritano desceu do seu animal, aproximou-se do pobre e se encheu de grande compaixão quando o contemplou de perto, com as vestes rasgadas e sangrentas e o corpo ferido pelas pancadas que recebera. Imediatamente, o bondoso samaritano retirou do seu saco de viagem 2 pequenas vasilhas. Uma era de vinho, com ele desinfetou as feridas do pobre homem, outra de azeite, com que lhe aliviou as dores. Atou-lhe os ferimentos e levantou o desconhecido, colocando-o no seu animal. Em seguida, conduziu-o para uma estalagem próxima e cuidou dele com um carinhoso enfermeiro durante toda a noite. Na manhã seguinte, tendo de continuar sua viagem, chamou o dono do pequeno hotel, entregou-lhe 2 denários e recomendou-lhe que cuidasse bem do pobre ferido. Tem cuidado com o pobre homem. Se gastares alguma coisa além desse dinheiro que te deixo, eu te pagarei tudo quando voltar. Jesus contou esta parábola a um doutor da lei que lhe havia perguntado: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu que era necessário amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, e também amar ao próximo como a si mesmo. O doutor da lei, apesar de sua sabedoria, perguntou ao divino mestre: quem é o próximo? Então Jesus lhe contou a parábola do bom samaritano. Terminada a história, o Senhor perguntou ao sábio judeu: qual dos 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, te parece que foi o próximo do pobre homem que caiu em poder dos ladrões? Foi o que usou de misericórdia para com ele, respondeu o doutor. Vai e faz o mesmo, disse-lhe o divino mestre.
Entendeu, filhinho, a parábola do bom samaritano? O doutor da lei queria saber quem ele deveria considerar seu próximo, a fim de amar esse mesmo próximo. Mas Jesus lhe respondeu indiretamente à pergunta com outra questão. Quem foi o próximo do homem ferido? Jesus indagou do doutor da lei quem soube ter amor no coração para o desconhecido padecente da estrada. E o doutor, que era um judeu, os judeus odiavam os samaritanos, confessou que foi o samaritano. Vai e faz o mesmo. É a ordem eterna do mestre. O nosso próximo é qualquer pessoa que esteja em nosso caminho, é qualquer alma necessitada de auxílio, é aquele que tem fome, que tem sede, que está desamparado, que está sofrendo na prisão ou no leito de dor. Que você, meu filho, imite sempre o bom samaritano, esteja sempre pronto para socorrer quem sofra, como o bondoso samaritano fez, sem qualquer indagação ao necessitado. Que você faça o mesmo, como Jesus pediu. Nunca pergunte, nunca procure saber coisa alguma daquele que você pode e deve auxiliar. Não se interesse em saber se o pobre, se o doente, se o órfãozinho necessitado é espírita ou católico, se é judeu ou protestante, se é pessoa branca ou de cor. Não se interessa em saber quais as ideias que ele professa ou a política que ele acompanha. Não cultive no coraçãozinho os odiosos preconceitos de raça, de religião ou de cor. Que você olhe apenas as feridas de quem sofre para pensá-las, que você enxergue somente a dor do próximo para aliviá-la. Imite o bom samaritano, é Jesus quem pede ao seu coração, vai e faça o mesmo, sempre, em toda parte, com quem quer que seja. Este é o caminho da vida eterna, com Jesus. Estudando agora a parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos que com ele moravam em seu lar. Um dia, o mais moço disse ao seu pai: Papai, dá-me a parte da tua riqueza que me pertence. Eu desejo correr mundo, viajar por outras terras, conhecer nova gente. O velho pai, diante desse pedido, repartiu com ambos os seus haveres, dando a cada um a parte que lhe cabia de sua fortuna. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todas as coisas que lhe pertenciam, partiu para um país distante, muito longe da sua terra natal. Esse moço, infelizmente, não era ajuizado. Mal chegou ao país estrangeiro, começou a gastar, sem cuidado, todo o dinheiro que possuía. Durante muitos dias, não fez senão desperdiçar tudo que tinha. Buscou a companhia de outros rapazes desajuizados e consumiu toda a sua fortuna em bebidas, teatros e passeios. Um dia, viu que a última moeda havia desaparecido e se achava na mais absoluta miséria. Foi nessa época que uma grande seca reduziu aquele país a uma situação tristíssima. Com a seca veio a fome. Mesmo nos lares ricos havia falta de pão. A miséria se estendeu, desoladora. O pobre rapaz, então, buscou um homem daquele país, contou-lhe sua desgraça e pediu-lhe a esmola de um emprego qualquer, mesmo que fosse o pior servidor. E o homem desconhecido o enviou para seus campos, a fim de guardar porcos. Os porcos se alimentavam de alfarrobas, que são frutos de uma árvore chamada alfarrobeira, mas nem mesmo desses frutos davam ao pobre moço. Os porcos se alimentavam melhor do que ele. Foi então que o moço começou a pensar no que havia feito com seu bondoso pai, tão amigo, tão compreensível, tão carinhoso. Refletiu muito. Como fora mau e ingrato para com seu paizinho, como fora também ingrato para com Deus, desrespeitando o seu mandamento que manda honrar os pais terrenos. Sofrendo a consequência de seu pecado, o pobre rapaz arrependeu-se sinceramente de sua ingratidão e de seus dias vividos no erro e no vício. E pensou então entre lágrimas: na casa de meu pai há muitos trabalhadores e todos vivem felizes pelo trabalho honesto, vivem com abundância de pão e tranquilidade. E eu aqui, morrendo de fome. Não continuarei aqui. Voltarei para minha casa, procurarei meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quero ser um simples empregado de tua casa. E o moço, como pensou, assim fez. Abandonando o país estrangeiro, regressou à sua pátria e ao seu lar.
Foi longa, difícil e triste a volta, pois ele não mais dispunha de dinheiro para as despesas de viagem. Passou muitas necessidades, sofreu fome e frio, dormiu nas estradas e nas florestas. Nunca abandonou, porém, a ideia de que voltar para casa era seu primeiro dever. Finalmente chegou ao seu antigo lar. Antes, porém, de atingir sua casa, seu velho pai o avistou de longe e ficou ainda mais compadecido ao ver o filho naquele estado de grande miséria. Seu coração paterno, que nunca esquecera o filho ingrato, era todo piedoso. O bondoso pai correu, então, ao encontro do moço e, abraçando-o fortemente, beijou-o com imenso carinho. Naquele momento, com lágrimas nos olhos, o filho disse ao pai compassivo: meu pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quero ser o empregado de tua casa. O bondoso pai, porém, que nunca deixou de amar seu filho, disse aos empregados da casa: depressa, tragam a melhor roupa para meu filho, preparem uma refeição para ele, tragam-lhe calçado novo, comamos todos juntos e alegremo-nos, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E todos os servos e empregados da casa atenderam imediatamente o velho pai e houve imensa alegria naquele grande lar. O filho mais velho, porém, não estava em casa, achava-se trabalhando no campo. Quando voltou e viu aquela grande movimentação no interior da casa e ouviu as belas canções que os músicos acompanhavam com seus instrumentos, chamou um dos seus servos e perguntou o que era aquilo. O servo respondeu: foi teu irmão que chegou. Teu pai, de tão alegre e feliz, mandou que preparássemos uma ceia e uma festa, porque o jovem voltou são e salvo. O filho mais velho, cheio de ciúme, revoltou-se contra a bondade de seu pai e não quis entrar em casa. Em vão, o velho pai chamou-o, mas ele respondeu: meu pai, há muitos anos que te sirvo, sem nunca desobedecer, e nunca preparaste uma ceia para mim e meus amigos, mas para meu irmão, que gastou teu dinheiro nas orgias, em terra estrangeira, tu lhe preparas uma grande festa. O bondoso pai, querendo vencer a revolta do filho, desviá-lo do seu ciúme e incliná-lo à bondade e ao perdão, disse-lhe: meu filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu também, mas é justo que nos alegremos com a volta do teu irmão, que é também meu filho como tu. Lembra-te de que ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, para nosso amor e para o nosso lar. Certamente você entendeu tudo que o Senhor nos quer ensinar com a parábola do filho pródigo. Deus é como o bondoso pai da história. Deus é bom, supremamente bom, e está sempre disposto a receber seus filhos arrependidos. É preciso, contudo, que o arrependimento seja verdadeiro, como o do filho caçula da história. Percebeu como foi triste para o moço abandonar seu pai e seu lar? Viu como ele sofreu no país estrangeiro, onde nem mesmo teve as alfarrobas que os porcos comiam? Assim acontece também com as almas que abandonam os retos caminhos de Deus. Sofrem muito, pois quem se afasta do dever e da virtude conhecerá muito mais cedo ou mais tarde as dores do remorso e as tristezas da vida. Arrependendo-se sinceramente, no entanto, Deus o escuta e usa de bondade a alma arrependida, como o pai da parábola, que é um símbolo de nosso Pai do céu. Que você se conserve no bom caminho, meu filho, mas se sentir que pecou contra Deus ou contra os homens, arrependa-se com a mesma humildade do filho pródigo. Nunca imite o filho mais velho da história, que era ciumento e orgulhoso, e não teve compaixão do próprio irmão arrependido. Deus é nosso Pai compassivo e eternamente amigo. Não nos ausentemos nunca de seu amor, mas, se errarmos, corramos para Ele na estrada da oração sincera, com o coração arrependido e disposto a não errar mais. Ele nos ouvirá e virá ao nosso encontro, porque não há ninguém tão bom quanto Deus. Não há quem nos ame tanto quanto Ele. Sim, meu amigo, ninguém ama mais do que o próprio Criador, né? Deus é amor. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Roteiro de vida. Muitos poderão se admirar, mas em algumas culturas modernas existe o conceito de que a gratidão é um sentimento feminino, não passando de uma emoção específica da mulher, que não deve ser cultivada pelo homem. Conforme essa teoria, o homem se caracteriza pela força,
pelo vigor de sentimentos e quase total ausência das emoções superiores da ternura, da bondade, da abnegação. O sacrifício do homem nessas circunstâncias é mais um gesto estoico e másculo do que a superior entrega ao ideal, ao sentimento de viver. Em consequência, essa natural manifestação da emotividade rica de amor é recalcada e desprezada. Contudo, se nos permitirmos admirar a natureza, a imensa criação divina, descobriremos a manifestação da gratidão em tudo. Numa linguagem poética, a flor e fruto, o lenho e a sombra, são a gratidão da planta, a bênção da vida. A linfa generosa e refrescante é a gratidão da nascente reconhecida ao existir. O grão que se permite triturar é a gratidão que nele se encontra para se transformar em pão e em dádiva de manutenção da vida. Tudo em a natureza, quanto é belo, nobre, fecundo e estético, constitui a sua gratidão por fazer parte do espetáculo da vida. Porque pensa e sente, o ser humano é constituído pelas emoções, que na fase primária são agressivo-defensivas, e à medida que logra evoluir, transformam-se em reconhecimento e retribuição. Ressaltemos um ponto fundamental. Não se trata de uma devolução equivalente ao que foi recebido, como sendo um pagamento pelo que nos foi ofertado, mas uma manifestação de alegria, de reconforto pelo conquistado e conseguido. É um sentimento que deve fluir naturalmente em nós, ao percebermos as dádivas que recebemos todos os dias. Um reflexo imediato da luminosidade que nos foi oferecida. Quando nos fazemos superfície agradecida, nos tornamos semelhantes a um espelho, no qual nossos sentimentos refletem tudo aquilo que recebemos do Criador e, naturalmente, espelham ao nosso redor. Gratidão não é fraqueza, é força. A árvore que percebe que a floresta ao seu redor a faz mais forte, não se torna menor, não se desmerece. Ela se faz mais árvore e também floresta. Mais parte de um todo que se engrandece quando se apoia mutuamente. A gratidão deve se tornar nossa maneira de viver, sem pieguismos, sem expressões externas forçadas. Um modo de nos entregarmos ao processo de crescimento interior, de realização e progresso. Como virtude, ela proporciona relacionamentos saudáveis, amizades duradouras, memórias preciosas. Na família, assegura que os laços jamais se enfraqueçam e que ninguém seja abandonado ou esquecido por qualquer razão. E como a convivência, banhada pela gratidão, se transforma em uma vertente de cooperação espontânea, de dedicação plena, todo ato gera a satisfação de nos sentirmos felizes pelo bem-estar que ao outro proporcionamos. Exercitemos a gratidão. Tornemo-la roteiro de vida. Pensemos a fundo sobre essa virtude dinâmica e bela e haveremos de descobrir mecanismos para viver melhor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, derramai sobre nós o bálsamo do seu amor infinito, trazendo consolações e esperanças para nossas almas doridas, Senhor. Sabemos da imortalidade da alma, que um dia todos nós estaremos juntos no seu redil, como mesmo disseste que és o bom pastor, que é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor que nos abençoe, dando-nos muita paz. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Mais uma vez, Pedrosa, muito feliz pelo estudo e pelo aprendizado na noite de hoje. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe.
Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para